Um longa-metragem independente que estreou nos cinemas americanos com grandes bilheterias e repetiu o feito em terras brasileiras. Um filme que vem sendo turbinado por uma estratégia já conhecida no Brasil, de distribuição de ingressos gratuitos. Um filme que aborda um tema sério e sensível, que se diz baseado em fatos reais, mas que mobiliza o público especialmente pela sua agenda política baseada em pânico moral. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 3 de outubro de 2023. E se você tá dando uma circulada nas redes sociais, já deve ter visto vídeos ou se deparado com propagandas do filme Som da Liberdade. O longa-metragem trata do sequestro e do tráfico de crianças. O tema é sério e sensível, mas tem mobilizado o público, especialmente pela sua agenda política, ao explorar um pânico moral disseminado por grupos adeptos de teorias da conspiração, como o QAnon, nos Estados Unidos. O filme foi lançado no Brasil em 21 de setembro. No final de semana seguinte, o Som da Liberdade liderou as bilheterias por aqui. O mesmo feito já tinha ocorrido nos Estados Unidos. Lá, o filme foi lançado em 4 de julho, dia da independência americana. Segundo uma reportagem da revista Veja, em 12 dias em cartaz aqui no Brasil, o filme se mantém em primeiro lugar nas bilheterias. Dados da Comscore, empresa que monitora o mercado cinematográfico no país, mostram que o Som da Liberdade já acumulou cerca de 17 milhões de reais e mais de 500 mil espectadores. Só que esses números grandiosos estão sendo engordados com campanhas de distribuição gratuita de ingressos. Entidades ligadas a igrejas evangélicas e policiais, além da produtora Brasil Paralelo e da própria produtora americana responsável pelo filme, a Angel Studios, têm dado essas entradas às pessoas. A Associação Nacional de Servidores da Polícia Federal, por exemplo, já distribuiu centenas de ingressos. As pessoas que estão hoje aqui no shopping Vila Romana, em Florianópolis, devem estar se perguntando o que tanto policial militar está fazendo reunido aqui no shopping. É que a Polícia Militar, em parceria com o Shopping Vila Romana, trouxe todos os policiais do curso de formação de sargentos para prestigiar a estreia do filme Som da Liberdade. Você ouviu aí um trecho de um vídeo que circula nas redes sociais com o depoimento de uma policial militar de Santa Catarina. Uma outra gravação mostra religiosos reunidos em frente ao cinema cantando louvores. Antes da estreia do Som da Liberdade, aqui no Brasil, a Igreja Universal já tinha feito campanhas semelhantes de distribuição de ingressos com os filmes Os 10 Mandamentos e Nada a Perder. Isso tudo para aumentar a bilheteria das produções, mas ainda assim muitas salas ficavam vazias. Tal como esses filmes, o Som da Liberdade mistura drama baseado em fé e ação, só que o longa estrangeiro, em específico, trata de uma temática sensível para toda a sociedade, que é o tráfico e a exploração sexual de crianças. Afinal, isso é algo que de fato existe e não pode ser minimizado. Só que esse também é um tema usado com recorrência pela extrema-direita em teorias conspiratórias para promover o pânico moral. Pânico moral é um sentimento de medo amplamente difundido por determinados grupos da sociedade para mobilizar pessoas, com pautas normalmente relacionadas à sexualidade ou ao gênero. O Som da Liberdade foi dirigido pelo diretor mexicano Alejandro Monteverde e é estrelado pelo Jim Caviezel, ator que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. O longa sobre o tráfico infantil e pedofilia foi filmado em 2018 e bancado em parte por empresários mexicanos. O material seria distribuído nos Estados Unidos pela 21st Century Fox, mas quando a Disney comprou o estúdio em 2019, o projeto foi engavetado. Para não perder a produção, o também mexicano Eduardo Verástegui comprou os direitos do filme e repassou esses direitos à Angel Studios, empresa de cinema independente especializada em filmes religiosos. Ao todo, o orçamento do longa foi de 14 milhões e meio de dólares, quantia considerada baixa para produções americanas. A Angel Studios bancou a distribuição por meio de um financiamento coletivo. No fim do filme dá para ver o nome dos colaboradores nos créditos. É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê?
Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Você ouviu aí um trecho do trailer do filme. O longa retrata a história do Tim Ballard, um agente especial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que resgata crianças de criminosos colombianos que operam uma rede de exploração sexual. A história toda se desenrola a partir do trabalho de Ballard na corporação. O Ballard de fato existe. Ele fundou em 2013 uma instituição de caridade com a missão de combater o tráfico de pessoas. Por causa do trabalho que ele tinha nessa instituição, ele foi nomeado em 2019 pelo então presidente americano Donald Trump para um painel consultivo federal sobre tráfico humano. Mas foi também dessa instituição que saíram denúncias de assédio sexual contra o Ballard. Em 28 de setembro, agora, a advogada Suzette Rasmussen falou em nome de mulheres que acusaram o Ballard de má conduta sexual no período em que elas trabalhavam no instituto. O site da revista Vice revelou as acusações e contou que o relato das vítimas era de que o Ballard convidava as funcionárias e voluntárias para acompanhá-lo em missões no exterior, para elas desempenharem o papel de sua esposa. Daí depois ele coagia essas mulheres a compartilhar a cama ou tomar banho junto, dizendo que isso era necessário para enganar os traficantes. Depois das acusações, o Ballard deixou seu cargo na instituição. Ele nega as denúncias e se diz vítima de invenções infundadas que, segundo ele, são projetadas para destruí-lo e destruir o movimento que construiu para acabar com o tráfico e a exploração de crianças. Ballard não é o único nome controverso ligado ao filme. O próprio Caviezel, o ator principal do longa, participou desde antes do lançamento do filme de programas e eventos ligados a QAnon, um movimento de extrema-direita que agrega diversas teorias da conspiração, entre elas a de que existe uma rede satânica global de pedofilia mascarada pelas elites e que o Donald Trump é a única pessoa capaz de salvar o mundo. Caviezel é conhecido por ser propagador dessas teorias conspiratórias, em especial a alegação infundada de que a elite global está sequestrando e matando crianças para extrair o adrenocromo, uma substância real obtida pela oxidação do hormônio da adrenalina. A história difundida pela extrema-direita, porém, é irreal. O filme sobre o tráfico e exploração infantil tem uma aproximação grande com o Trump e foi propagado por várias figuras da extrema-direita dos Estados Unidos. O Trump mesmo chegou a organizar um evento para exibir o filme. Ele também fez publicações em redes sociais usando o longa para se promover. Já aqui no Brasil, o filme tem sido propagado sobretudo por parlamentares bolsonaristas. Em Brasília, a pré-estreia contou com a presença dos deputados Mário Frias e Eduardo Bolsonaro, ambos do PL de São Paulo, e dos senadores Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, e Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Damares é ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e é processada civilmente por espalhar desinformação sobre atividades de redes de pedofilia aqui no Brasil. Ela, inclusive, publicou um vídeo no seu canal do YouTube para promover o longa. Assustador o que eles mostram, mas o Brasil precisa assistir esse filme. Quero convidar toda a comunidade cristã, todos vocês que amam crianças no Brasil. Vamos para os cinemas, vamos lotar os cinemas. Existe uma espécie de fandom da produção que se estende por representantes da extrema-direita brasileira. Mas, por outro lado, existe também um movimento bastante forte contra o filme nas redes sociais. E aí, como tudo nos dias de hoje, a discussão vira ataque para todo lado. O ator Tuca Andrada, por exemplo, foi chamado de pedófilo após acusar a obra de fazer propaganda para os extremistas. Em seu perfil no antigo Twitter, ele disse que ia processar os autores dos ataques por difamação. Com toda a aproximação de figuras envolvidas no filme com o QAnon, o diretor Alejandro Monteverde veio a público negar que o longa seja propaganda do grupo teórico da conspiração. Em entrevista à revista americana Variety, em 14 de agosto, o Monteverde declarou que as alegações são completamente infundadas, porque a produção do filme teria sido iniciada em 2015, antes do surgimento do QAnon, no ano de 2017. O fato é que a criação de teorias conspiratórias envolvendo temas que concernem as crianças, como a pedofilia, não são novidade nesse ambiente extremista de direita. Um exemplo clássico é o Pizzagate, uma teoria conspiratória que surgiu após o vazamento de e-mails da campanha presidencial da democrata Hillary Clinton em 2016 nos Estados Unidos. Vazamentos esses via Wikileaks. A palavra pizza constava nas mensagens, e ela acabou interpretada, essa palavra, como uma espécie de código para a pornografia infantil que ocorreria no subsolo de uma pizzaria em Washington.
Um homem de 28 anos entrou armado com um rifle para investigar por conta própria o boato. Na ocasião, ele disparou a arma dentro do estabelecimento, que estava com clientes, mas ninguém ficou ferido. O atirador acabou preso. A teoria da conspiração quase acabou em tragédia. Agora, vamos desinstrumentalizar a questão para tratar de um problema real. No Brasil, em 2022, a exploração sexual infantil registrou aumento. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 houve 16,4% a mais de ocorrências do crime do que no ano anterior. Além dos casos terem crescido, as vítimas ficaram cada vez mais novas. 58% delas, crianças exploradas sexualmente em 2022, tinham até 14 anos, um índice quase 10 pontos percentuais maior do que no ano anterior. O anuário também mostrou que mais de 75% dos crimes de estupro em 2022 foram estupros de vulneráveis. Esse dado lida com as vítimas que são incapazes de consentir com a atividade sexual no momento do ataque, seja por ser menor de 14 anos ou por outros motivos, como deficiência ou enfermidade. O anuário também mostra que 8 em cada 10 vítimas de estupro em 2022 tinham menos de 18 anos. E em mais de 80% dos casos, os abusadores eram conhecidos das vítimas. Trata-se, portanto, de uma violência essencialmente intrafamiliar, que acontece em casa, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No caso do abuso infantil, por exemplo, especialistas afirmam que a educação sexual nas escolas é um instrumento importante para permitir que as vítimas denunciem e os casos sejam descobertos. Porque é ali na escola, com esse tipo de educação, que as crianças aprendem a identificar o abuso. No entanto, com frequência, esse tipo de ensino é taxado por ultraconservadores como uma tentativa de sexualizar precocemente as crianças. Ou seja, talvez aqui esteja o real problema quando o tema é abuso infantil. Não é em teorias amalucadas e instrumentalizadas por quem está mais interessado na disputa de poder do que de fato nas crianças. Em uma cidade da Sicília, na Itália, foram encontrados 88 ninhos de formigas de fogo vermelhas. O achado preocupa as autoridades europeias porque é o primeiro avistamento da espécie no continente. Essa espécie é considerada uma das invasoras mais perigosas para o ecossistema. O Lucas Zacari escreveu sobre isso para o Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus temas-chave a ciência. Então, a Solenopsis invicta, que é o nome científico da formiga de fogo vermelha, é uma espécie daqui da América do Sul, que é vista principalmente na Argentina, mas também no Brasil, e que tem uma picada venenosa que pode afetar a saúde humana. Como o próprio nome dela sugere, a mordida gera vermelhidão e sensação de queimação na pele, além de pequenas bolhas de pus, só que o veneno pode promover reações alérgicas que podem gerar desde choques anafiláticos até mesmo levar à morte. E aí no texto eu conto que a hipótese portuária é a mais considerada pelos pesquisadores do Instituto de Biologia Evolutiva da Espanha, que foi a organização que realizou o estudo, pela posição central do Porto de Augusta, na ilha siciliana, em relação ao comércio europeu e mundial. A avaliação genética mostra que, muito provavelmente, as formigas vieram do sul dos Estados Unidos, da China ou de Taiwan. A invasão é tratada como perigosa pelas autoridades porque as formigas de fogo vermelhas foram consideradas a 86ª espécie invasora mais perigosa do mundo, tanto no aspecto da saúde humana quanto em relação aos ataques à agricultura local. De todas as suas invasões, somente a Nova Zelândia foi capaz de erradicar a invasora sem maiores danos, e os pesquisadores acreditam que as condições urbanas e ambientais europeias podem facilitar o espalhamento desses insetos. O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Você conhece o Nexo, aliás? No site, você acompanha todo o conteúdo que o jornal produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição deste episódio tem um link com um desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas feitas via Google. Da mobilização em torno do filme Som da Liberdade à infestação de formigas na Sicília, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!